Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Leandro Matos. Eu estou aqui em nome do grupo Érica, Vanessa, Mônica, Beatriz, Ananda, Heitor e Leilane para falar um pouquinho sobre psicologia organizacional, especialmente nesse contexto de pandemia. Minha história com a psicologia organizacional começou já tem aproximadamente 10 anos, da minha formação, só que nesta área eu já vinha trabalhando desde o segundo período de faculdade, com estágios obrigatórios, que se tornou posteriormente no emprego. Vou estar me detendo hoje às perguntas feitas pelo grupo, tá? E espero ser bem pontual e esclarecedor nesses aspectos. Então, primeira pergunta: quais são as principais dificuldades e oportunidades que o psicólogo organizacional encontra hoje nesse cenário pandêmico? Bom, primeira dificuldade está no contexto de crise, O país se encontra numa fase bem difícil, onde muita gente perdeu seus empregos, tem muitas empresas que estão com restrição de atendimento, de horário de funcionamento, e por si só isso já provoca um caos. O outro contexto é para evitar encontros presenciais, Então a gente vem no desafio de estar adaptando todo o contexto de encontros, que antes eram feitos presenciais, para o remoto, e isso também causa uma certa mudança, e tira os profissionais da zona de conforto. 2. Quais os procedimentos que o psicólogo organizacional desenvolve para o recrutamento de pessoas junto à gestão? Procedimentos, então vou falar de forma técnica, Então primeiro a gente faz uma sondagem dentro do contexto da organização para saber qual é o perfil adequado do profissional que a gente vai estar recrutando, fazendo uma entrevista, fazendo um questionário de requisição de pessoal, basicamente para entender não só as questões técnicas, mas também comportamentais para fazer o melhor recrutamento. 3. Nesse período de pandemia, você necessitou desenvolver algum trabalho específico para esse cenário? Se sim, poderia nos contar sobre. Para o cenário, em tese, não, mas eu fiz para a empresa, Então, tive que trabalhar com processos seletivos remotos e, inclusive, com treinamento remoto também, tá? Principalmente nos momentos mais de dificuldade do contexto pandêmico, onde a gente estava trabalhando no home office, eu cheguei a fazer processos de forma online. E deu tudo certo, graças a Deus, sem muitas dificuldades além do normal. Quais os processos que podem ser trabalhados e desenvolvidos pelo psicólogo organizacional? Geralmente processos de gestão, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, diagnóstico, Mas também tem muita questão de escuta, tem muita questão de gerenciamento de conflito, que são geralmente processos que o psicólogo está diretamente relacionado. 5. Trabalhar com psicologia organizacional foi uma opção? Foi. Na verdade, desde o segundo período, como eu falei, eu entrei em um estágio voluntário, que depois se tornou um estágio normal, depois foi para trainee, depois foi para assistente e depois para psicólogo quando eu me formei. Então eu já estava engajado desde sempre na psicologia organizacional. 6. Você poderia dizer por que normalmente as empresas só trabalham com um profissional de psicologia, sendo que nas empresas tem muitos funcionários? Na verdade, não é uma conta exata, tá? Tem empresas grandes que trabalham com várias. O SESMAC mesmo deve ter 3, para um universo de 1.000 funcionários. Mas ainda assim vocês podem se falar, é pouco, Por que trabalha com poucos? Por questão de dinheiro, Por questão financeira. Geralmente o trabalho a equipe de trabalho é montada de forma bem enxuta, tá? Prejudica diretamente a qualidade do serviço? Sim e não. Vai depender do que a empresa solicita, vai depender do que o profissional de psicologia se submete, Mas eu poderia dizer que é uma rotina de trabalho intensa, porém não necessariamente perde-se qualidade. 7. Na sua opinião, atualmente, há uma escassez de profissionais qualificados na hora de realizar seleção? Depende também, depende da área, Tem áreas que eu poderia dizer que sim, tem áreas que eu poderia dizer que não, que a gente encontra talentos com certa facilidade. Quanto maior os requisitos,
mais dificuldade a gente vai encontrando. Mas, bom, não diria que é escassez, eu diria que daria mais trabalho para encontrar. Só isso. 8. Existe prazo mínimo para a execução de determinadas ações feitas pelo psicólogo, como é negociado? Não, não tem prazo, né? Não tem nenhuma resolução, não tem nenhuma regra, não tem nenhuma diretriz que dê prazo. Só que geralmente quem é dono de empresa, quem é gestor e vai pedir algum processo do psicólogo, ele vai pedir para ontem, né? Como diz a história. E aí cabe o psicólogo pontuar, como um bom educador em todas as áreas que a gente vai, dizer quais são os recursos que a gente vai estar utilizando, o tempo que seria interessante para estar executando de forma qualitativa, e aí geralmente o dono da empresa ele não vai querer um serviço de má qualidade e geralmente termina acatando. Nunca tive problema com relação a isso, né? Já tive que dar uma pressinha a mais, sim, mas em perda de qualidade não. 9. Você utiliza alguma abordagem psicológica específica? Se sim, poderia nos falar como ela auxilia a entender a demanda da empresa? Bom, a minha abordagem é a psicanálise, né, é de base analítica. Eu adotei essa abordagem exatamente porque ela explica melhor determinados comportamentos, inclusive nos entrelinhas, né, no contexto até inconsciente. E eu escolhi porque eu acho que é a que mais se enquadra na explicação de determinados comportamentos, não só individuais, mas também organizacionais. Eu utilizo também essa abordagem para avaliação psicológica. Então, acredito por isso, né, por ter mais ferramenta teórica para estar embasando as nossas interpretações. E por último, 10. Qual recado você daria para os acadêmicos interessados em trabalhar em psicologia organizacional? Bom, estudem, né? O estudar é o principal, só que eu dou uma dica que eu acredito que vai um pouco mais além. Não se detenham à caixinha da psicologia, né? Quem vai para a área organizacional tem que ter uma noção de administração, tem que ter uma noção de direito do trabalho. Eu, particularmente, as minhas pós foi em avaliação psicológica, né, que é dentro da área, mas eu tive também uma pós, inclusive antes da de avaliação, de recursos humanos e uma pós de direito do trabalho, né, exatamente para me embasar com relação a essas outras ciências. E é isto, acabou o questionário, né, o que eu desejo ao grupo é que vocês façam uma boa apresentação e o que eu desejo a todos é sucesso, né, garra. Sempre quem é bom, quem se dedica, vai encontrar o seu lugarzinho ao sol, muito bem planejado, muito bem almejado, né? Porque espaço no mercado existe sim para todos. Obrigado de coração, estou à disposição eternamente e é isso, sucesso para todos.